que o STF tem 3 grandes problemas. Um problema é insegurança jurídica, o outro problema é ativismo judicial contra a maioria da sociedade, se impondo uma visão progressista, e um terceiro problema são abusos judiciais, a alavancagem do arbítrio judicial. E quando eu vejo essa PEC do equilíbrio, eu vejo um modo do Congresso colocar o bode na sala, com essa ideia de derrubar decisões judiciais ou de criar a possibilidade de derrubar decisões judiciais. Contudo, esse não me parece que é o melhor caminho, e eu vou explicar por quê, e eu vou explicar também qual é o caminho alternativo. Mas eu quero começar dizendo que eu fui e sou um dos maiores críticos da história contra os desmandos do Supremo Tribunal Federal. Eu fui punido, enquanto procurador da República, por dizer que o Supremo Tribunal Federal atuava de modo leniente em relação à corrupção. Em relação aos arbítrios e violação de liberdades, eu tenho feito palestras por todo o Brasil falando especificamente da violação das liberdades que o Supremo Tribunal Federal comete. E eu comecei a fazer isso lá atrás, quando era procurador, numa audiência pública no Senado, comentando decisões do Supremo, especialmente em relação aos empresários que tinham sofrido buscas e apreensões e outras decisões que também violavam liberdades. Mas eu chamei o Supremo Tribunal Federal num vídeo na frente do Supremo de casa da mãe Joana, e fui multado por isso a partir de uma representação do ministro Alexandre de Moraes. O Supremo instaurou inquérito contra mim e recentemente eu desisti de recorrer para o Supremo Tribunal Federal contra a minha cassação, por eu entender que no Supremo não existe justiça. Então, eu quero dizer com toda a legitimidade que essa PEC do equilíbrio é um bode na sala, mas é preciso mudar outras coisas. O que precisa mudar? Como o Serrão disse, tempo de mandato, modos de escolha dos ministros, regras de impeachment. É preciso ter uma CPI de abuso de autoridade, como aquela que o Novo defendeu e colheu centenas e milhares de assinaturas. Se você não assinou ainda, assina. É um modo concreto de você, mais do que falar e reclamar, você agir. Assina o apoio à CPI do abuso de autoridade. A gente precisa de um Senado que não seja omisso. A gente precisa defender nas eleições, colocar um monte de gente boa, sem o rabo preso lá. A gente precisa ainda da PEC das drogas, que foi iniciada agora no Senado, como uma forma de reagir à tentativa de liberalização das drogas pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, quais que são os problemas dessa PEC do equilíbrio? Mais uma vez, ela coloca o bode na sala, o que é bom, mas ela tem problemas. Eu vou dizer para vocês, Lula não teria sido preso se a gente tivesse essa PEC do equilíbrio passado. Lula não ia ter sido preso, eles iam ter destruído a Lava Jato antes. Por quê? Porque a Lava Jato desagradava o establishment, o Congresso, os corruptos, os poderosos, a esquerda, que estava tendo seus esquemas revelados, e eles iam derrubar as decisões do Supremo que ampararam lá no começo a Lava Jato, porque no começo o Supremo, alavancado ali, seguindo a grande mobilização das ruas da sociedade, o Supremo apoiou a Lava Jato. Depois, quando a sociedade saiu das ruas, o Supremo aí começou a colocar as manguinhas de fora. Agora, Lula não teria sido preso, Lula não teria sofrido mensalão. Lembrem que ele controlava o Congresso, ele distribuía a mesada, ele ia conseguir no Congresso barrar o mensalão, as decisões do Supremo Tribunal Federal. A gente não ia ter prisão em segunda instância. Eles iam ter derrubado a prisão em segunda instância quando ela começou a valer lá atrás, em 2016, quando o Supremo permitiu, o Congresso ia derrubar. O Supremo proibiu o nepotismo no país, que é político colocar parente, o Congresso ia derrubar, porque o Congresso jamais aprovaria isso, porque eles eram os primeiros a encher de parente e usar os cargos como cabide de emprego. Eles iam minar as decisões da Lava Jato. E quebra a tripartição de poderes. A gente viu acontecer uma medida parecida agora lá em Israel, como forma de aumentar os poderes de quem? Do presidente. É isso que a gente quer? Aumentar os poderes do presidente? O presidente controla o Congresso. Se o executivo, se o Lula tiver o Congresso na mão, a gente vai estar dando um cheque em branco pro executivo, pro Lula. Então essa ideia dessa PEC é boa como um bode na sala, mas eu concordo com o Serrão. Existem outras medidas que a gente precisa avançar. E mais uma vez, eu falo isso como a pessoa que, de todo mundo que eu vi, que mais criticou o Supremo nas duas vertentes da leniência com a corrupção e dos abusos sobre as liberdades, dos abusos das investigações e da perseguição a adversários políticos.